nem a praga que desvasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o te atingirá. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10 ao teu direito, meu querido, mas nada vai te atingir, porque se você confia no Senhor, você coloca as suas forças nele e tudo vai ficar bem, porque ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. O Senhor é o seu socorro bem presente nessa situação que você anda passando, nessa situação que todo o Brasil está passando, porque não só é você, todos nós estamos passando por situações desse tempo, mas louvamos ao Senhor porque Ele é bom. E a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor é eterno. E mesmo que a gente sinta cansado, querendo desistir, o Senhor é a nossa sombra. Então descanse na sombra do Onipotente, daquele que jamais se afastará de você, daquele que jamais te deixará, porque o Senhor jamais vai te deixar. Mesmo que a situação que você esteja passando, você acha que entristeceu o coração dele e que ainda entristece o coração do Senhor, ei, alegre-se no Senhor, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Então abre o seu coração nessa noite e desperte naquilo que você veio buscar, porque o Senhor tem uma resposta para a tua vida. Feche os seus olhos e seja grato ao Senhor fazendo oração. Senhor Deus, neste momento nós rendemos graças a Ti pelo privilégio da vida, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Cremos nos teus propósitos, nas tuas promessas, Senhor. Ó Pai, vem perdoar nossas falhas, nossas fraquezas, nos conduz em pastos verdejantes, Pai. Refrigera o nosso coração e a nossa alma, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Descansa o seu coração no Senhor nessa noite. Não importa a situação que o mundo está passando, o que importa é que até aqui o Senhor tem te sustentado, até aqui o Senhor tem te sustentado, tem fortalecido e tem cuidado de você, meu querido. Alegra no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Guie os seus caminhos, coloca eles diante do Senhor. Não permita que pessoas venham guiar os seus caminhos, mas você é forte e corajoso, você pode guiar os seus caminhos no caminho do Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus manifestar sobre a sua vida, porque Ele é grande. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de mim e de você. Então se alegre nessa noite na presença do Espírito Santo de Deus. Aquieta o teu coração e descansa nele, meu querido. E o mais, Ele vai fazer na tua casa, na tua família e em toda a sua geração, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E a tua misericórdia dura para sempre. Oh, Rabachei, Cantaramanás, tu és bem-vindo, doce Espírito Santo. Aleluia, tu és bem-vindo sobre nós e em nós. Manifesta, Senhor, o teu próprio propósito nessa noite. Aleluia.
de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Para transformar em nossas vidas, ó Deus. Porque tudo que pode, Senhor, nada foge ao teu alcance, Pai. Nada foge ao teu alcance, Senhor. E por isso que estamos aqui alegres na tua casa, na tua presença. Pastora, está faltando muita gente. Esse horário, meu querido,
Não é fácil, ainda tem pessoas saindo do emprego, mas a gente não pode ficar com as portas fechadas por causa do horário, amém? Render graças ao Senhor, porque o Senhor permitiu ainda, está permitindo as portas das igrejas abertas. Porque vai chegar um dia, meu querido, que nós vamos querer bater na porta das igrejas para abrir, abre, eu preciso entrar. E não vai ter mais tempo. Então é necessário você se fortalecer nesse tempo que as portas das igrejas ainda estão abertas. A gente tem escutado muita coisa, né? As igrejas estão contaminando. E vimos aí um ex-presidente falar que as igrejas estão matando o povo por causa do Covid. Ei, mas se alegre no Senhor, porque a gente sabe que a verdade liberta, a verdade ela não mata, amém? Estamos aqui para pregar a verdade, pregar Jesus Cristo, aquele que cura, que liberta, que restaura. E Ele é o médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores, e Ele é o dono do nosso Brasil. Aleluia! Nós declaramos nessa noite que o Senhor é o dono do nosso Brasil. Aleluia! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu recebo e tomo posse porque eu creio sim que o nosso Deus ele ainda é dono do nosso Brasil, Ele que manda. E muitas vezes Ele está permitindo situações para a gente sair dessa mais forte. Pastor, enfim, já está indo, porque assim o Senhor proveu. E a alegria lá no céu, quando um pecador, ele se arrepende. Então minha alegria no céu, quando ele volta para os braços do Pai. Amém? Saudades vão ficando, mas a gente sabe que todos vão. E feliz aqueles que estão indo com Cristo, meu querido. Então, quando você souber que tem alguém enfermo, que está com esse Covid, que foi contaminado, ore ao Senhor. Ore pelas pessoas, meu querido. É tempo de oração. É tempo de buscar mais de Deus, apresentar essa situação diante do Senhor. Pastora, Deus já sabe, Deus sabe sim, mas Ele quer que eu e você tomamos decisão de orar um pelos outros. Aleluia. Deus é um Deus que tem cuidado de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Tem pessoas, tem uma frase lá fora que fala assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não precisa de linha para escrever. Aleluia. Esses dias eu vi uma pessoa na televisão falando assim, eu vou usar a palavra do Senhor e vou citar aqui um texto bíblico que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Ei, Deus não escreve, não precisa de linha para escrever a nossa história. Aleluia, Ele é poderoso e sabe todas as coisas e também não está escrito na palavra. Aleluia. Então a gente precisa atender, precisamos estudar para a gente saber quando realmente estamos na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos ler a palavra, meditar nessa noite do que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, vamos falar na palavra. Você que está aí na live, não fique saindo do lugar, sente-se. Sente-se, deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Ele vai trazer aquietação para o seu coração, né? Aquieta, descansa no Senhor. Amém? Evangelho de João, capítulo 5. Se os irmãos que estão lá no fundo quiserem vir mais para perto, eu agradeço, senão eu acho que eu vou descer, que estou muito distante. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, a palavra nos fala assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betseba, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim.
E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e anda. Então lhe responderam: quem é este homem que ele mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus do que fora Jesus quem tinham curado. Amém? Deus, neste momento, rendemos graças ao Senhor por essa palavra, Senhor. Repreendendo todo espírito contrário, toda opressão, Senhor Deus, toda ação do inimigo que queira roubar a palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite, sabendo que tudo vem do Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados com um propósito, Senhor. Nessa noite, Senhor Deus, não sou mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando na igreja. Aquelas pessoas que estão na live, que precisam ouvir essa palavra, Senhor, não permita que nada, nenhuma distração, Senhor Deus, venha tirar eles da Tua presença. Como aqui na igreja, não permita, Senhor Deus, que pensamento, Senhor Deus, esteja vagando, mas que nós possamos, Senhor Deus, aquietar nossa alma neste momento e receber do Teu Espírito Santo para renovar o nosso espírito. Fica conosco e manifesta em nós, segundo os Teus planos e o Teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar com alegria no coração. Aleluia. E eu coloquei um tema nessa palavra hoje. Pastora, qual o tema que a senhora colocou nessa palavra? Minhas desculpas têm me paralisado. Minhas desculpas têm me paralisado. Pastora, o que é isso? Nós acabamos de ler. E a gente viu que esse homem tinha 38 anos que já estava paralítico. Pastora, foi de nascença? Não, porque senão a palavra fala de nascença. Mas 38 anos aquele homem estava paralítico. E naquele tempo, naquele lugar, tinha um tanque, como a gente leu. E de vez em quando vinha um anjo e agitava a água, né? E era colocado alguém lá dentro, alguém mesmo entrava lá dentro e saía curado. Hoje nós não precisamos mais de tanque nenhum, porque nós temos o nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é aquele que cura, liberta, restaura, transforma, santifica. E se for preciso, Ele nos faz de novo para ser um vaso de honra na presença dEle. Amém? Mas naquele tempo tinha esse tanque e aquele homem estava há 38 anos sentado ali perto daquele tanque, esperando alguém ajudar ele. E eu pergunto para você nessa noite: qual a desculpa que você tem dado? O que você tem feito para sair desse acomodismo? O que você tem feito para sair dessa paralisia? O que desculpas você deu? Você tem alguma paralisia? O que tem te parado, meu querido? O Senhor manda perguntar para mim e para você: o que tem nos parado durante esse tempo e a gente não consegue continuar naquilo que Deus preparou e planejou para nós? Será que são seus pais, seu esposo, sua esposa, seus filhos, amigos, seu emprego, seu ministério, suas enfermidades? Será que é o seu passado? Será que é o medo? Será que é a falta de fé que tem nos deixado paralisados nesse tempo? Pastora, é o vírus que está nos paralisando. Mas este homem era 38 anos que ele já estava paralisado. E eu fiquei olhando e comecei a ler de novo, e no versículo 7 fala assim, ó: e disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, vem outro e entra no meu lugar. E eu vi, meu irmão, e o Senhor começou a ministrar no meu coração que tudo isso era só uma desculpa que aquele homem tinha de tomar uma atitude de fé. Então, por falta de uma atitude minha e sua, nós ficamos paralisados em algo que Deus já mandou a gente crescer e avançar e correr.
e tomar posse daquilo que Deus já nos deu, porque algo nos deixou paralisar naquela situação. Quantos anos tem que você parou naquele projeto que você começou? Pastor, eu nunca fiz projeto. Eu tenho certeza que todo mundo já projetou alguma coisa. O que está impedindo você de receber, de continuar, de avançar, de tomar posse naquele projeto que Deus já te deu? Será que é a sua família? Será que tem uma desculpa igual esse homem, que não tinha ninguém para colocar ele lá dentro do tanque? E eu pergunto para mim, para você: quantas justificativas? É muito fácil colocar a culpa em outras pessoas, né? Esse homem, se ele colocou a culpa em outras pessoas, será que durante 38 anos ele não pediu ajuda e ninguém deu ajuda para ele para colocar lá no tanque? Você acha que durante 38 anos, aquelas pessoas que andavam ali, ninguém teve força e coragem e vontade de ajudar aquele homem a ser colocado dentro daquele tanque para receber o seu milagre? Você acha que era necessário aquele homem ficar 38 anos ali? Eu creio que se Jesus não passasse por ali, ele poderia ficar mais 38 anos, mais 50 anos, e ali enfermo, porque aquela situação estava deixando ele bem. Aleluia. Aí eu volto para o versículo 6, que fala assim, ó: quando Jesus viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus disse: mas não é possível. Como que aqui é fácil, é só arrumar alguém e colocar dentro do tanque? Esse homem está há 38 anos, eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus, ele fica lembrando a nossa vida e fica assim, querendo fazer alguma coisa. Mas precisa você tomar uma decisão. E Jesus, vendo que estava difícil para aquele homem, e Jesus viu que fazia tanto tempo que aquele homem estava paralisado ali, Jesus vem e pergunta para ele: você quer ser curado? Meu irmão, você perguntar aqui para a doença que é remédio, para quem está com fome, se quem quer comida, né? Dá a impressão que Jesus estava tirando onda naquele rapaz. Mas Jesus precisava uma atitude dele, pelo menos para falar. Ei, quantas vezes na nossa vida a gente não tem a atitude de se levantar e fazer, mas a gente pode ter uma atitude de abrir a boca e falar. Aleluia, você pode pedir socorro, você pode gritar. Jeremias 33:3 fala: clame a mim e eu te responderei. Mas muitas vezes a gente está tão acomodado naquela situação que estamos passando, que a gente não liga, ou muitas vezes a gente nem sabe que as pessoas têm ouvido para ouvir, ou muitas vezes a gente fala assim: eu não quero dar problema para aquela pessoa, eu não quero aquela pessoa muito ocupada demais, mas a tua fé tem uma voz, você precisa falar, você precisa pedir socorro, você precisa buscar alguém que te leve até o tanque para você ser curado dessa enfermidade. Você precisa de pessoas que levam você até Jesus para você ser curado dessa enfermidade que está te paralisando há tanto tempo. E eu não estou falando só de carne, não, só do seu corpo físico. Eu estou falando no reino espiritual, eu estou falando na vida financeira e sentimental e familiar também. Qual a situação que deixou você parar, meu querido, minha querida, e você está lá estacionado e você não tem mais força? Ou muitas vezes você se acomodou naquela situação e foi deixando o tempo passar. Aquele homem ficou 28 anos esperando alguém ter dó dele, alguém ir lá e fazer algo por ele. Mas eu e você, nós podemos fazer algo por nós mesmos. Porque nós temos a graça de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas. Eu posso e você pode. Foi? 38 anos. 28, mas eu estou falando tanto 38 aqui. 38 anos. Né? 38 anos não é brincadeira para uma pessoa passar por uma situação. Já pensou? Por isso que muitas pessoas ficam assim: eu estou no deserto, eu estou em caverna. Acha muito mais fácil estar lá paralisado do que pedir socorro. E não é bom, porque a água parada, ela cria bicho, ela cria lodo, ela cria dengue. Então não permita que a situação que você está passando te deixe paralisado, porque Deus não te fez para você ficar parado. Deus já te fez perfeito. Você tem pernas perfeitas, você tem corpo perfeito.
querido? Fala, Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, nós continuamos paralisados. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de chegar até Jesus. Tem vergonha de chegar alguém que pode te ajudar. Porque acha que é incômodo. Então você achando que é incômodo, você termina fazendo sozinho. E sozinho você não vai dar conta de fazer, de continuar. Verdade. E Jesus passa por aquele homem e fala assim, não é possível. Porque sabendo que esse homem está 38 anos aqui, se em tempos e tempos o anjo passa, mexe nessa água e não acontece nada com esse homem. Eu preciso fazer alguma coisa. Deus fala para você nessa noite. Jesus, o Espírito Santo de Deus, a Trindade, fala para você nessa noite. Eu preciso fazer algo por você. Mas você precisa gritar. Aleluia, você precisa gritar. E o homem fala, sabe o quê? Estou tentando, há tanto tempo, estou tentando, mas eu não consigo. Quando você tomar uma decisão, meu irmão, e não ficar tentando, você vai chegar lá. Amém. E eu fui olhar um exemplo de tentar. E tentar, igual esse homem ficou 38 tentando, eu vou dar um exemplo. Vou tentar ajuntar dinheiro para me viajar. Amém? Você tenta juntar dinheiro para viajar, está dando a entender que você está se esforçando. Eu estou tentando, eu estou me esforçando. Aí quando não dá certo, chega aquele tempo que você não conseguiu. Aí sabe qual é a resposta que muitas vezes eu e você dá? Não consegui. É porque não era tempo, é porque não era para ser. Quem nunca falou isso? Você desiste pelo meio do caminho e bota aquela desculpa. Aí é porque não era para ser. Deus é quem sabe de todas as coisas. Aí Deus fala, não, você parou. Você só tentou, você não foi até o fim, você não perseverou. Aí muitas vezes a gente fala assim, olha, nós somos tão crentes, tão cheios de Deus nessa hora que a gente quer desistir e fala assim, Deus sabe que eu tentei, mas todas as coisas cooperam, o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele fala, não, isso aí é para você continuar. Se você tivesse continuado, você ia dar certo. Você ia conseguir juntar esse dinheiro. Ah, mas deixa que então, assim, se não deu certo. Eu creio que foi o Espírito Santo que não deixou. O Espírito Santo falando assim, se você tivesse ido mais um pouquinho, você ia conseguir. É igual quando mandou Naamã, 7 mergulhos, 1, 2, 3, ele poderia ter desistido. Ele poderia falar assim, para que isso? Se no primeiro já poderia receber um milagre, mas Jesus deixou, o Espírito Santo deixou, a Trindade deixou, sabe para quê, meu filho? Para ver até onde aquele homem ia. E a situação que você está passando, o Senhor está permitindo para ver até onde que você vai. Você só continuar tentando. Pode não dar certo, você desistiu pelo meio do caminho. Aquele homem ficou 38 anos, saiu da boca dele. Tem 38 anos tentando Jesus. Ainda está naquela satisfação para Jesus. Jesus não perguntou se ele, o que é que ele tinha, por que ele não tinha ganhado ainda o milagre dele. Amém? Aí eu fui olhar o que é decisão. Aquele homem só tentava e ele não teve a decisão. Decisão é eu vou ajuntar dinheiro para me viajar, eu vou realizar, eu vou decidir e vou conseguir viajar. Amém? A tentativa está constantemente envolvida na decisão, mas a diferença está no resultado negativo. Então, se você fica, eu decido e vou viajar, você vai ficar continuando tentando. Mas se esse mês não sobrou, você fala assim, o mês que vem eu economizo mais um pouco. E eu vou economizar mais um pouco. E vou juntar mais. Mas eu vou, em tal data, em tal hora, eu vou conseguir chegar lá. Amém. Isso é uma decisão, aquele homem não decidiu. Ele só ficou tentando, passava anos e mais anos. Ele falava assim, eu vou esperar. Vou ficar por aqui, vai que alguém resolve ter dó, ter pena de mim e me joga no tanque para me ser curado. Ei, não espere ninguém colocar você no tanque. Aleluia. Não espere, porque você já tem a Trindade que cuida de você. Você já tem o nome de Jesus que prevalece sobre todos os nomes. E esse nome tem poder para te restaurar e te tirar do lugar que você ficou paralisado. Glória a Deus. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você não precisa viver a vida tentando. Porque quantos ficam tentando e morrem no mesmo lugar? Quantos ficam tentando e morrem no mesmo lugar? Amém?
Versículo 8 ao 13 fala assim: Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido carregar maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e anda. Então lhe perguntaram: Quem é este homem que ele mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Você é diferente daquele homem, porque você já conhece Jesus. Você precisa só viver com Jesus em todas as áreas da sua vida. Amém. Aquele homem não conhecia. Quem te curou? Não sei. Quem mandou você levar a maca? Não sei, só sei que eu estou curado. Ei, você não vai buscar a sua cura, você vai buscar conhecer o Salvador. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? É porque Deus está permitindo as pessoas não ir buscar a cura, mas Deus está permitindo as pessoas buscar o Salvador. Enquanto as pessoas não reconhecerem que existe um Salvador, o Senhor não vai parar essa situação que nós estamos passando. As pessoas só estão atrás da cura e do milagre. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele só procurou o milagre dele, ele recebeu, mas ele não quis nem saber quem foi que curou ele. Ele não tem, olha, esse homem era tão folgado, como a gente diz agora, que ele não tem coragem de perguntar: Quem é você? Como que você não me conhece? Você está mandando eu pegar a minha cama e andar? Ele só queria cura. Muitos na igreja estão querendo a cura, meu querido. Muitos na igreja só querem seus milagres. Muitos na igreja só querem ter uma vida boa, que não falte nada. Mas o Senhor te fala nessa noite: se você não procurar conhecer Jesus, você vai ficar paralisado em todas as áreas da sua vida. Você fala: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ei, dizimista e ofertante fiel, ficar firme e andando na igreja não é um requisito para dizer que você conhece Jesus como seu Salvador. Nós precisamos entender quem Ele é. Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. Ele não só é o homem que faz milagres. Ele não só é o homem que ressuscita mortos. Ele é o teu Salvador e o teu Senhor. E é por isso que muitas pessoas estão paralisadas. E tem áreas na vida que está morrendo e não sabe por quê. Fala: Mas Deus, o que está acontecendo? E Deus está falando, porque o Espírito Santo já está dentro de você. Ele fala para você. Só está esperando você, meu querido, entender e saber qual é a voz que está falando com você. Aleluia. Aquele homem, Jesus só perguntou para o homem: Você quer ser curado? E o homem veio com a justificativa. E isso a gente faz todos os dias. Toda hora a gente tem uma desculpa. Toda hora a gente tem algo para falar. Toda hora a gente inventa uma história. E às vezes o Senhor fala assim: Mas eu não te perguntei nada. Eu não quero saber do que aconteceu. Eu só quero saber o que você quer, o que você precisa agora. E nessa noite o Senhor fala para você: O que você precisa agora? Não estou preocupado. Não venha contar desculpa para mim, porque eu já sei, eu já te conheço. Para de arrumar desculpas. Para de arrumar. Um dia eu falei assim: Deus, por que as pessoas faltam tanto no culto? Por que as pessoas só vêm na hora da palavra, não vêm na hora do louvor? Eles falam assim: Porque essas pessoas só querem comida. Elas não querem adorar, elas só querem comer. E você veio aqui, você adorou, e agora é hora de você comer. Você está comendo do maná do céu. Não adianta você querer vir no culto pela metade. O culto começa quando você começa a adorar o Senhor, para que você possa comer e se alimentar depois. E o que está faltando nas nossas vidas, meu querido, é isso: é tentar entregar um culto verdadeiro ao Senhor. Tem pessoas que querem dar cesta básica e quer cuidar do pobre e quer ajudar o mundo todo. Ei, o Senhor não está preocupado com isso. Isso é dever nosso. É dever meu e seu ajudar o irmão que está necessitado. Verdade. E você não vai ganhar mais nada do que isso, não. Você precisa conhecer quem é o seu Salvador. Você precisa saber quem é aquele que te resgatou, meu irmão, que te deu mais uma oportunidade de vida. Porque quantos estão descendo na sepultura hoje? Morreu 2.000, não sei quantos por dia,
sentado na casa do Senhor. E você está tendo a oportunidade na sua casa de ficar sentado. Quantos estão nas UTI esperando que uns morram para eles tomar lugar? Muitos estão lá na linha da espera. Misericórdia, Deus. E muitos ali o médico fala, não sei se eu dou oportunidade para esse, se eu deixo esse viver, se eu deixo esse morrer. Nós não estamos criticando o povo da saúde, glória a Deus, porque tem eles. Mas eu imagino a cabeça dessas pessoas como que estão. Porque eu e você não temos consciência de saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Verdade. Um Deus que cura, que faz milagres, que transforma. Quando o mundo inteiro entender que existe esse Salvador, que Ele morreu e Ele não está na cruz. Aleluia. Algo novo vai acontecer na minha vida e na sua vida. Quando nós realmente reconhecemos aquele é Jesus, aquele que me deu a vida por mim, aquele que foi crucificado, aquele que está sentado à direita de Deus para intercedendo por mim, esse é o meu Salvador. Lá em Atos 3 fala que Jesus está sentado à direita de Deus para intercedendo por mim e por você, meu querido. Então, pare de reclamar e ficar olhando para as derrotas, porque as derrotas não provêm do Senhor, e você deixa o coração de Deus triste, porque você não está sabendo quem você é. E nem quem é o seu Salvador. João 14,6 fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ei, olha o que o próprio Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E porque nós muitas vezes estamos procurando outros caminhos para chegar mais próximo de Deus. Não adianta você procurar outro caminho para chegar em Deus, porque Deus só vai receber aquilo que o seu Salvador, que é Jesus Cristo, levar para Ele. Está escrito. Eu vou logo direto com Deus, porque o filho não sei não, mas o pai é meu chegado. Eu acho que se eu chegar direto para meu pai, eu vou chegar e vai ser mais rápido. Não faça isso, porque você não está recebendo. Porque Deus, Pai, Ele não faz isso, Ele não quebra, Ele não muda o que está escrito. E o próprio Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Leve para Jesus, e Jesus vai levar o Pai, e Ele vem derramar graça sobre a sua vida. Aleluia. Não atropele princípios, meu irmão. Deus não atropela princípios. A palavra do Senhor não atropela princípios. Esses dias só ouvindo coisas: mas vocês são cristãos, tem que dar jeitinho. Meu irmão, nós somos de Cristo. E o povo que é de Cristo, nós somos Cristo aqui na terra, nós não podemos dar jeitinho, não. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Pastora, mas e o coração? Meu coração está aqui. Mas pastora, seu coração dá jeitinho. Meu irmão, eu não dou jeitinho para ninguém. Quem conheceu minha mãe quarta-feira aqui no culto? Da tarde. E minha mãe testemunhou, minha mãe pegou o microfone e falou, e pregou e falou assim, que não dava jeitinho não. Que era assim: se você fez propósito, compromisso com o Senhor, é com o Senhor. E você tarde de cumprir, não foi assim que minha mãe falou. Tarde de cumprir, minha mãe com 70 e vai ter 77 anos. E minha mãe disse: quando eu faço um voto com o Senhor, eu não faço voto com os pastores nem com a igreja, eu faço com o Senhor. Então eu vou na casa do Senhor só para estar junto em comunhão e agradecer. Glória a Deus. Mas tem pessoas que estão pulando Jesus e estão levando direto para Deus. E Deus fala assim: não atropele, porque eu não quero hierarquia. E se meu filho falou e está escrito, tem que ser como ele falou e como está escrito. E o próprio Jesus fala: ninguém vem ao meu Pai, ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Não é pastor, pode ser o pastor mais fofo do mundo. Pastor é tanto som naquele pastor, ele pode ter o que for. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então busque o seu Salvador enquanto é tempo. Saia deste lugar, meu irmão, que paralisou você. Você não está paralisado porque Deus te colocou, não. Muitas vezes a gente fica botando culpa em Deus, botando culpa em pessoas, botando culpa no trabalho, botando culpa de marido, botando culpa de filho, botando culpa no gato, no cachorro, no papagaio, no vizinho. E Deus fala assim: não é você. Esse homem ficou 38 anos arrumando culpado. É porque ninguém coloca, porque ninguém coloca, porque ninguém coloca. Eu acho que ele era muito bonzinho, né? Porque ninguém tinha coragem, não colocava ele lá. E duas irmãs: ou ele era ruim, que ninguém tinha coragem de pegar ele e botar para receber o milagre. Amém? Ou ele não tinha amigo nenhum. Ou ele era ruim e falava assim: vou ficar aqui uma hora que der, eu entro aí. Tem pessoas desse jeito. Mas não seja igual a esse homem. Corra e vai pegar o seu milagre diante de Deus. Amém? João 8:12 fala assim: olha, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não,
peraí, eu troco. 8:12. Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, se você anda com Jesus, você não pode andar em trevas. Você não pode ficar nessa pereja que você está aí todos os dias perejando por algo que Deus, filho, eu já libertei, você já está liberto, você já está sarado. E Deus já te libertou. Essas correntes malditas que o inimigo fala que você tem nas suas pernas, nos seus braços, te amarrando, é coisa de Satanás, porque você já foi livre em Cristo Jesus. Você já foi liberto para a glória de Deus, amém? Você já foi liberto para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 14. Deixa eu achar aqui que não vai poder pregador, né? O 14 fala assim, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, você já está curado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. Olha aqui a resposta que Jesus deu. 38 anos enfermo, paralítico por causa do seu pecado. Você viu que ele não nasceu paralítico? 38 anos, próprio que Jesus curou ele, mas Jesus era nítido. Jesus perguntou: você quer ser curado? Porque Jesus não foi perguntar e fazer, sabe, entrevista com ele. Só perguntou: você quer ser curado? Mas Jesus já sabia que ele passou. Jesus já sabia a situação dele. Jesus conhece a minha e a sua situação. Ele sabe o que eu passo, o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, ele já sabe. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: olha, você já foi curado. Vão pedir para mim, para você hoje: vigia na terra. Você já foi curado, você já foi liberto, mas você se cuide para que não aconteça coisa pior. Olha como a gente consegue encontrar o porquê do porquê. Esse homem estava 38 anos em pecado. É por isso que Deus não permitiu que ninguém ajudasse ele a colocar no tanque. Porque tem pecado que tem só eu e Deus. Tem pecado meu que não é pastor, não é esposo, não é marido. Não sei porque eu estou falando isso. Mas tem pecado que não é ninguém que vai ajudar, é só eu e Deus. Acorda. Acorda, fica livre deste mal, dessa enfermidade maldita. Porque Deus já te curou. Você precisa lançar fora este pecado, pedir perdão e não fazer mais. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, não me interessa. Mas a palavra do Senhor fala para mim e para você hoje que esse pecado te paralisou e é tempo e hora de você se livrar dele para que não aconteça coisas piores, porque você já foi curado. Lá em Isaías 53, quando fala que Jesus já levou nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz foi sobre ele, e pelas pisaduras, pelas dores, sofrimentos de Jesus, nós já fomos sarados. Então cuide desse pecado que você carrega nas suas costas, e saia daqui nessa noite curado e liberto no nome de Jesus, pulando e salteando, para a glória de Deus, amém? Aleluia. Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a tua vida, meu querido. É preciso a gente tomar decisão. Se você viver a vida inteira tentando, você pode morrer na praia, como diz a história. Mas se você tomar uma decisão, você vai falar assim: eu vou até o fim. Que queira, que Satanás queira ou não queira, eu vou permanecer em Cristo. Que queira o Satanás ou não, eu vou continuar o que Deus me chamou para fazer. Que queira Satanás ou não, eu vou cuidar da minha casa e da minha família. Eu não vou abandonar os meus filhos e a minha casa. Porque assim o Senhor me deu e o Senhor vai levar no tempo dele. Então, meu querido, nessa noite, desperta enquanto é tempo. Acorda. Para de olhar no vizinho, para de olhar para a direita e para a esquerda. O Senhor está mandando você olhar hoje para dentro de você. O que tem te paralisado durante esses dias, esses anos? Eu estava atendendo uma pessoa hoje e essa pessoa está paralisada desde a infância. E o Espírito Santo falava assim: fale isso, foi isso, fala isso, foi isso, e foi. Eu falei: meu Deus, dá a entender que eu já conhecia essa pessoa, mas eu não conhecia. Sabe por quê? Porque foi tempo dela começar a libertação na vida dela.
E eu marquei outros dias, e vou marcar outros dias até, meu irmão, que eu veja a glória de Deus sendo manifesta naquela vida e sendo restaurada para a glória de Deus. Aleluia. E não é diferente de você, não é diferente do que Deus está te entregando hoje. Ainda é tempo de você largar fora esse pecado, essa paralisia que está te segurando. Eu não sei o que é, mas ainda é tempo e oportunidade para você ser livre, como diz a palavra, para que não aconteça coisas piores na sua vida. Meu Deus. Ah, pastora, imagina, eu já aceitei Jesus como Salvador. Deus já levou no mar do esquecimento e a Bíblia fala que dirá Deus não lembra mais. Lógico, a Bíblia está escrito e Deus não lembra. Mas a gente está esquecendo de alguém que não joga nada e pega tudo e guarda. O nosso adversário, ele não joga nada. Sabe aquela mulher que vai fazer faxina e joga tudo fora, de repente ela vai pegando de volta? Não, isso aqui eu acho que dá para usar mais um dia, vai pegando de volta. Sabe? A mulher faz isso. A mulher vai na faxina no armário, aí tira, não, isso aqui está há muito tempo, tem 50 anos no meu armário, não vou tirar, não é possível, meu Deus. Aí juntou, tirou um monte de coisa, aí daqui a pouco ela começa a guardar as coisas de volta, só eu que faço isso. Aí daqui a pouco ela começa a pegar aquelas coisas de volta, não, mas tão bonitinho, né? Faz tanto tempo que a minha bisavó tá travada me deu, guarda lá de novo. Satanás, ele não joga nada fora. E principalmente nossos erros. Ele é muito, sabe, ousado. Ele se acha que ele sabe que ele pode. Mas quando a gente está em Deus, a gente fala, Satanás, se o meu Deus já lançou no nosso esquecimento, quem é você para trazer aqui a memória? E para a gente ter essa ousadia, a gente tem que saber que nós somos em Deus. Eu não sei porque eu vi essa palavra nessa noite, mas o Senhor fala para mim e para você claramente, é necessário deixar essas coisas velhas enquanto é tempo, para que não aconteçam coisas piores. Aleluia. Lança fora enquanto é tempo, para que você consiga sair dessa marca que você está sentada há tanto tempo. Eu, uma mulher que tem aqui na igreja, e eu, toda vez que ele falava comigo, falava a mesma coisa sempre. Eu falei, não tem outra história não, que outra história não. A instituição falou assim, essa pessoa gosta de carregar uma moleta, aquelas moletas que segura assim, sabe? Você não precisa de moleta porque você é sarado e coberto no poder do nome de Jesus. Você já é livre em Cristo Jesus. Você não precisa de moleta. Você não precisa de andar já aqueles de idosos, pessoas doentes. Você não precisa. No nome de Jesus, eu falo para você nessa noite. Você já foi, você já é curado no nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você já é livre. Glória a Deus. Joga fora essa muleta em nome de Jesus. Joga fora essa cadeira de roda, meu querido, que você vai sentado. Às vezes, quando eu fui embora para Mato Grosso, meu Deus do céu, tem muita gente aí que pede esmola. E quando eu fui, conheci desde pequenininha. E eu fui embora para Mato Grosso 22 anos depois que eu estou aqui. As pessoas pedem esmola no mesmo lugar. Não tiveram coragem nem de sair do lugar. Eu vou inovar, né? Eu gosto de um lugar mais arrumado. Do mesmo lugar. Mas isso não é para mim e para você. Amém. O Senhor fala para mim e para você nessa noite: lança fora essa cadeira de roda que você tem que sentar. Lança fora essa marca do acomodismo. Lança fora essas moletas do Satanás do inferno que tem paralisado a sua vida. Eita, abaixeira. Ei, é hora de você viver a vida que Deus lhe deu. Aleluia. A vida que Deus já te deu. Não é hora de você viver mais a vida que Satanás toda hora está entrando. Uma hora você está bem, outra hora você está ruim, outra você está bem. Ei, você é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você foi restaurado. Obrigado, Deus. Na cruz de Calvário, Jesus morreu por mim e por você. Então nessa noite você precisa sair daqui sabendo quem você é em Deus e quem é o seu Salvador. Aleluia. Você precisa deixar para trás nessa noite tudo aquilo que tem te paralisado no nome de Jesus. Você precisa avançar.
E você precisa ter outra história para contar. Ei, muda, vamos mudar a história. Ah, pastora, mas eu me sinto tão assim, tristezinha, coitadinha, quando eu contar minha história, porque alguém fica com dó de mim. Eu não fico com dó de você. Nossa, que pastora brava. Sabe por que eu não fico? Porque isso aí é projeto de Satanás na sua vida. Para você sempre se sentir um coitadinho, um miserável, pobrezinho. Sabe, é tanto vitimismo. Vitimismo. Ixi, que negócio difícil. Então, assim, é tanta coisa, sabe, tão pouca, tão pequena que tem roubado o grande que Deus deu para você. Verdade. Pastor, então nem vou conversar mais com a senhora, porque a senhora não escuta. Eu escuto sim, mas eu começo a botar outra história dentro da sua história. Eu preciso mostrar Deus dentro dessa história sua. Eu preciso mostrar que Deus já levou isso aqui. Mulher, para. Homem, para. Não é mais tempo de você viver debatendo essas coisas tão pequenas. Porque Deus já te deu grande. Uma nova história você precisa contar. Glória a Deus. Sabe, cada história tem cada livro tem um capítulo, né? E por que às vezes escreve a mesma história em todos os capítulos? 20 capítulos com a mesma história. Porque sempre tem algo novo para contar. Nessa noite você sai daqui sabendo quem você é em Deus, amém? Amém. E para encerrar, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,7. Agora nós façam para você. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você quer mais do que isso? E aqui não fala assim, olha, pois Deus ainda vai dar espírito de medo, de poder, Deus ainda vai dar espírito de amor, Deus ainda vai dar espírito de equilíbrio. Então você é uma coitadinha miserável, você é. Aqui fala o quê? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de poder. E você pode sair dessa cadeira de rodas assim. Você pode hoje tomar aquela decisão que você acha que, ai, eu não consigo, consegue. Se você botar o seu Salvador na frente, você consegue. E o seu Salvador fala para você nessa noite, o que você quer ser curado? Pastor, ainda não é tempo. Amém. Mas o seu Salvador fala para você, o Salvador fala para mim essa noite, você quer ser curado? Ele não quer saber mais da sua história, você já contou demais, já decorou. Ele quer saber se você quer ser curado e acabou. Pastor, mas eu posso? Ah, pastor, deixa eu só justificar. Não, ele não quer mais justificativa nessa noite, porque ele já conhece. Ele só quer saber se você quer ser curado para você levantar e andar. Pastor, eu paguei tão caro nessa boleta. Pastor, eu paguei tão caro nessa cadeira de roda, mas está na hora de jogar fora. Tem tanta coisa que foi caro, mas você precisa jogar fora. Uma vez uma irmã falou assim, pastor, essa minha calça está tão rasgada. Eu bati na máquina, rasgou, fez um buraco desse tamanho. Já é moda, né? Mas quando a pessoa não falou, eu fico usando ela desse jeito. Não pense no valor do que está te segurando. Ei, pensa na sua libertação para que você não caia e que volte a acontecer coisas piores na sua vida. Foi Jesus quem falou para aquele homem quando ele foi curado. Amém? Feche os seus olhos. Uma nova história eu deixei para você, meu querido. Basta uma palavra, uma só palavra que Deus mandar. Eu deixei aí bem na entrada. Ei, uma só palavra que Deus mandar, e nessa noite Ele já mandou a palavra para você. O Senhor já trouxe palavra de vida nessa noite. O Senhor já trouxe uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de vitória. Aleluia. Uma só palavra que Deus mandar. Lá em cima, tá aí, só a palavra que Deus mandar. Está escrito lá, só soltar. Uma só palavra que Deus mandar. E Deus acabou de mandar uma palavra para você. Toma uma posição enquanto é tempo. Ei, toma uma posição enquanto é tempo nessa noite. Toma uma posição, porque hoje é o dia da sua cura e do seu milagre, meu irmão. Se você crê, você vai ver a glória de Deus sobre a sua casa. Se você crê, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Hoje é mais uma noite de restauração. Hoje é uma noite de confirmação do que Deus tem para você. Do que Deus tem para você é muito bom. Oh, Espírito Santo de Deus vai manifestando o teu poder. Começa a pedir perdão para o Senhor, meu querido. Começa a pedir
curas e milagres nessa noite, Senhor. Cura da alma, cura do corpo físico, Senhor. Libertação deste pecado, Senhor Deus, que tem paralisado teus filhos. Oh, Senhor Deus, tu já levou na cruz do Calvário, Senhor, nossas enfermidades. O Senhor já lançou um esquecimento e nós cremos em que a tua palavra diz, Senhor. Vai sarando, vai curando. E dá discernimento e sabedoria para entender a tua voz, Senhor. Hoje é dia de cura. Hoje é noite de milagre, meu querido, receba. Lança fora e rejeita tudo aquilo que tem roubado, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu, já é teu. Oh, Espírito Santo de Deus, vai destruindo todo laço de Satanás, Pai. Todo espírito contrário, Deus do inferno, toda opressão, toda inflamação, infecção, Senhor Deus, no corpo físico, Senhor Deus. O Senhor vem liberando uma dor de cura, Pai. Me cura, Senhor Deus, de milagre. É cura e milagre naquilo que o médico falou que não tinha jeito, naquilo que o médico falou, meu querido, que nada ia resolver. O Senhor é Deus de cura nessa noite. O Senhor que liberta, o Senhor que transforma, o Senhor que faz de novo se for preciso. Mas nessa noite eu não posso dar aquilo que Deus já te deu. Hoje é dia de você se levantar e andar. Hoje é dia de você se levantar e andar. Levante, levante, ande no poder do nome de Jesus. Levante, ande no poder do nome de Jesus. Cura divina, Deus. Cura divina, Espírito Santo. Cura divina e restauração. Cura divina e restauração, Senhor Deus. Perdão de pecado nessa noite. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão. Eu te peço perdão pela igreja do Senhor. Eu te peço perdão pelo nosso Brasil, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor Deus, pelos nossos governantes, Deus. Eu te peço perdão, ó Deus, porque nós temos autoridade, Senhor. Ora, baixei, para vassoura, tu és o Deus de milagre. Basta uma palavra, meu querido. Essa palavra foi renovada nessa noite. Basta uma palavra, essa palavra já veio nessa noite para o teu coração. Não busque aquilo que você deixou. Não vá buscar aquilo que você já rejeitou. Não vá buscar aquilo que Deus já rejeitou, meu querido. Não quero viver a vida que Deus já rejeitou por você. Você pode, você pode, você pode, você pode, você deve. Oh, toma uma decisão nessa noite, viva o que Deus preparou para você. Você não foi feito para viver tentando. A busca do milagre, você já foi feito para ser uma pessoa decidida, porque quem está na tua direção é o caminho, a verdade e a vida. Ora, baixei, canta, manás. Vem nos renovar, Deus Espírito Santo. Vem trazer uma alegria, Espírito Santo. Uma alegria dentro de nós, uma alegria transbordando dentro de nós. Xarabaxei, carabaçou, hoje a tua cura, meu querido, hoje o seu milagre, hoje a tua restauração, hoje que você vai lançar fora tudo aquilo que não vem do Senhor. Toma posse, porque já é teu. Toma posse, porque já é teu. Arabaxei, carabaçou. Aleluia, obrigado, Deus, obrigado, Deus Espírito Santo. Aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Ora, baixei, carabaçou, mananai. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar pela campanha. Nós estamos no culto da vitória, determinando, crendo, meu Deus, que a vitória chegará para aqueles que persistem, para aqueles que não desistem, para aqueles que depositam a sua fé e confiança em Deus. Amém, queridos? Presta atenção, essa semana eu vi testemunho de pessoas que quando querem um milagre falam assim, ó, escute, se Deus quiser, Ele vai me abençoar, se Deus quiser, eu vou conquistar esse negócio, se Deus quiser, isso vai dar certo. Ei, escuta o que Deus tem para dizer para você. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, e Ele quer sim te abençoar.
limite o poder e o agir do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Na vida do crente não tem se Deus quiser, Deus quer. Aleluia. É vontade dele que você seja próspero, que você seja abençoado, que os seus sonhos sejam realizados. O salmista diz: alegra-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Aleluia. Para de limitar o agir de Deus. Ah, se Deus quiser eu vou conquistar. Ah, se Deus quiser eu vou passar. Ah, se Deus quiser eu vou avançar. Ei, Deus quer que você avance. Deus quer que você seja próspero. Sabe o que eu aprendi essa semana? Que Deus não gosta de nada vazio. Como assim, pastor? Deus olhou para a terra e a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus diz: não gosto de nada vazio. Eu não gosto de nada vazio. Deus não gosta das suas pensas vazias, querida. Deus não gosta das suas geladeiras vazias. Deus diz então que haja luz, que haja terra, que haja água, que haja planta, que haja animais, que haja homem, porque Deus não se agrada de nada vazio. Assim também como Ele não gosta de um crente vazio. O crente tem que ser ousado, tem que ser ousado no espírito de poder. Aleluia. Ah, se Deus quiser eu vou conquistar. Ei, Deus já te vê lá no topo. Diga amém. Se você não diga amém. Deus já te vê de posse daquilo que você anseia. Porque Deus, Ele ama em dar aos seus filhos enquanto eles dormem. Por isso que você não tem que trabalhar tanto. Você só tem que confiar. Salmo 127, é inútil se acordar de manhã cedo, dormir tarde, angariar um pouco de dores durante o dia, porque aos seus eleitos, aos seus amados, o Senhor dá enquanto eles dormem. Aleluia. Escute, quem sabe você não tem alcançado aquilo que você almeja, porque você está depositando a sua confiança e esperança nos seus conhecimentos. A Bíblia diz que o conhecimento do homem é loucura para Deus. Receba o que Deus manda dizer para você aqui nessa noite. Descanse em Deus. Faça a sua parte, como a pastora disse. Faça a sua parte. Se levante, tenha disposição. Busque a face do seu Deus. Clame a Ele. Estude, medite. Aleluia. Mas a sua confiança tem que estar em Deus, querido. Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias capítulo 29, 11 vai dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você desejar. Aleluia. Meu Deus, você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir só para os irmãos entenderam. Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu diz: eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, e são pensamentos de paz, são pensamentos de te fazer prosperar e lhe dar o fim que você desejar. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo não, querido, é a Bíblia. Leia a Bíblia, Jeremias 29, 11. Deus trabalha para dar o fim que você deseja. Amém. Isaías capítulo 64, verso 4. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, olho nenhum viu, ouvido nenhum percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Salmo número 40. Esperei pacientemente no Senhor, e o Senhor se inclinou, ouviu o meu clamor, tirou meus pés de um lodo de charco e os colocou sobre uma rocha firme. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, querido. Amém. Aí Deus pega Ezequiel, leva no vale e diz: pode esses ossos viver? Ezequiel diz igual alguns espíritos falam hoje: o Senhor sabe. Ah, se o Senhor quiser. Deus diz: eu sei e eu quero, mas abre a tua boca e profetiza. Você tem falado para você mesmo e para Deus: eu vou conquistar aquilo que meu coração determinar, porque eu tenho um Deus que é poderoso para fazer infinitamente
querido. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, do que aquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar.